Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que eu, professor José Borges, trago até vocês mais uma aula desta escola. Esta aula é o início de muitas aulas sobre um estudo que eu comecei a fazer há cerca de 4 anos sobre as profecias bíblicas. Comecei exatamente por estudar os livros de Daniel e de Apocalipse. Obviamente que já há muitos anos que eu tenho conhecimento da Bíblia e venho estudando desde pequenino, mas há 4 anos decidi eu próprio, por minha iniciativa, estudar as profecias e tentar perceber a mensagem de Deus para a humanidade, que é assim que eu penso acerca da Bíblia. E aquilo que eu vou trazer até vocês são exatamente as conclusões que eu tirei, que obviamente posso estar errado, mas aquilo que aquilo, no meu entendimento, para mim, está certo. Okay? Mas obviamente que não são certezas absolutas, por isso eu chamei de teoria. Não uma teoria matemática, depois podemos falar aqui o que é uma teoria matemática, mas uma teoria de que apresentamos algumas evidências de que poderá estar certa, mas certeza só um dia. Não é? Só um dia quando Deus nos revelar aquilo que está nas suas Sagradas Escrituras, é que nós poderemos saber e também saber também, depois de tudo já estar concluído, se de facto se concretizou aquilo que nós prevíamos que acontecesse. Não é? Esta minha teoria chama-se 666 Yavanim. Obviamente que hoje não vamos falar sobre o 666 nem Yavanim, depois vocês podem procurar na internet ou em outro lado qualquer sobre o 666 Yavanim. Mas o objetivo é exatamente nós darmos uma explicação deste mesmo 666 e do Yavanim. Mas hoje vamos falar sobre a besta do Apocalipse. É exatamente esse o ponto principal do estudo de hoje. Aqui vocês têm a primeira página da minha teoria, que é a primeira teoria. Já existe mais outra, e está em estudo uma terceira, mas já existe uma segunda, depois falaremos nela. Esta é a primeira página, okay? Em que tem aqui algumas características fundamentais, pontos principais desta mesma teoria. Ela está aqui, okay? Esta é a primeira página, ela tem 25 páginas. E aqui está a minha apresentação. O que eu vou fazer é nada mais, nada menos que ler a minha teoria e vou dando algumas justificações daquilo que eu escrevi. Simplesmente isto. Então, com a exposição que se segue, eu, José Borges, pretendo dar uma explicação que eu digo-lhe que é uma interpretação. Uma explicação é uma interpretação do número 666 que se encontra no livro de Apocalipse. É lá onde se encontra o número 666. Obviamente que todas as conclusões aqui descritas são da minha inteira responsabilidade. Portanto, eu não andei a copiar de lado nenhum e o meu objetivo é exatamente dar uma explicação própria. Obviamente posso concordar com alguns estudiosos das Sagradas Escrituras, mas também posso ter as minhas ideias. Nunca vão ouvir-me dizer que esta teoria ou aquela teoria está errada, ou esta interpretação ou aquela interpretação está errada. Eu apenas vou dar a minha interpretação. Okay? Chamei este estudo, porque isto é nada mais nada menos que um estudo de teoria 666 Yavanim, porque todas as conclusões que possamos tirar do estudo das profecias são apenas suposições. Okay? Para mim, tudo aquilo que nós possamos concluir do estudo das profecias são apenas suposições. Certezas não temos. Podemos até apresentar muitas evidências, mas elas não provam rigorosamente nada. Portanto, no meu entender, não provam nada.
Podemos até dizer que as conclusões estão erradas. Porquê é que nós podemos dizer que as conclusões estão erradas? Porque se elas não estiverem de acordo com o texto bíblico, elas estão erradas. Portanto, e aí nós podemos dizer que estão erradas. Mas nunca podemos dizer que estão corretas. Ok? Uma verdade emerge quando tudo se encaixa como num puzzle. E como eu não acredito em coincidências, portanto, como matemático não acredito em coincidências, pode às vezes acontecer uma coincidência. Agora, coincidências, para mim, as probabilidades dizem-me que são muito remotas, quase impossível. Aqui eu digo que é quase impossível estar errado. Okay? Porquê? Porque são tantas coincidências juntas que a probabilidade começa a aumentar de tal maneira que é quase impossível dizer que se está errado. Okay? Após alguns anos de estudo, e isto foram mais ou menos 4 anos, eu não encontrei quaisquer contradições no estudo já efetuado. Por isso, decidi escrever as minhas interpretações. Elas estão registadas, portanto, este meu trabalho está registado, mas se alguém quiser usar para o avanço do Evangelho, esteja à vontade, não tem qualquer tipo de problema. Gostava de mencionar que qualquer conclusão extraída das profecias que não esteja explicitamente no texto é de interpretação pessoal. Okay? É aquilo que eu acho. No texto original do livro de Apocalipse, a palavra utilizada e que foi traduzida por besta é Therion. Okay? Therion. Eu tenho aqui já na Bíblia de Jerusalém, portanto, que é aquela que eu vou usar, porque eu gosto muito desta tradução. Aqui em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 2, diz assim: E a besta, ou a besta, que eu vi parecia uma pantera. Em outras traduções aparece um leopardo. Okay? A ideia é exatamente um leopardo. Seus pés, contudo, eram como de um urso, e a sua boca como a mandíbula de um leão. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e uma grande autoridade. A palavra que é usada aqui em Apocalipse para besta é exatamente Therion. Therion. Okay? Está aqui escrito em grego. Esta palavra grega refere-se apenas a um animal selvagem e feroz. Porquê é que eu digo isto? Porque se formos, por exemplo, na mesma tradução da Bíblia de Jerusalém, okay? Aqui, Atos 28, eu gostava de referir esta história maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Tem aqui, exatamente no último capítulo de Atos, diz assim: estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Portanto, na viagem de Paulo, na última viagem de Paulo para Roma, ele sofreu um naufrágio. E esta ilha de Malta, depois podem ver no mapa, ela encontra-se no mar Mediterrâneo ao sul de Itália. Então, Paulo sofreu um naufrágio e eles foram parar, não é? Foram socorridos na ilha de Malta. Os nativos trataram-nos com extraordinária humanidade, acolhendo-nos a todos nós junto a uma fogueira que tinham aceso. Isto por causa da chuva que caía e do frio. Tendo Paulo ajuntado uma braçada de gravetos e atirando-os à fogueira, uma víbora, fugindo ao calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram o animal pendente de sua mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois acaba de escapar ao mar, mas a vingança divina não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo o animal ao fogo, não sofreu mal algum. Quanto a eles, esperavam que Paulo viesse a inchar ou caísse morto de repente, mas, depois de muito esperar, ao verem que não lhe acontecia nada de anormal, mudando de parecer, puseram-se a dizer que ele era um Deus. Okay? Portanto, vocês veem como o ser humano, mediante as condições das experiências que nós vivemos, não é? Mudamos de opinião muito rapidamente.
Paulo passou de um assassino, não é? Só porque foi picado por uma víbora, como se ele tivesse alguma culpa de ter sido picado por uma víbora. Não é? Mas como ele não sofreu mal algum, passou a ser um deus. Ok? Portanto, vejam que de assassino passamos a deuses. Mas portanto, não é este o ponto principal do nosso estudo. Aqui o que eu gostava de referir é que aqui foi bem traduzido por vibra. A palavra é exídina. Exídina significa exatamente vibra. E aqui, reparem que no versículo 4 está aqui animal e no versículo 5 também está aqui animal. E esta palavra em grego é exatamente a mesma que está em Apocalipse e que foi traduzida por besta, que é Therion. Okay? Portanto, a conclusão que eu tiro, não é que o animal utilizado por Jesus para a besta do Apocalipse é semelhante a um leopardo. Portanto, é um animal. Está bem? Um animal feroz. Animal feroz ou selvagem. É exatamente aquilo que quer dizer esta palavra em grego. O facto de ser semelhante a um leopardo pode ter duas interpretações. Primeiro, pode não ser um leopardo. Ok? Pode não ser um leopardo, porquê? Porque ele tem 7 cabeças, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Enquanto o leopardo tem apenas uma cabeça e não tem chifres. Pode ser por essa razão que ele é semelhante a um leopardo. Ok? Mas pode existir uma segunda interpretação. Isto é que a besta do Apocalipse é um animal semelhante a um leopardo. Por exemplo, um jaguar. Ele pode ser semelhante a um leopardo, como por exemplo um jaguar. Como os nossos irmãos brasileiros chamam-lhe de onça pintada. Ok? Como podem ver, na primeira imagem desta teoria, e tem aqui o animal, que eu penso que é, né? Para mim, a besta é uma chita. É uma chita. É parecido com um leopardo. É semelhante. E tenho como opinião que gosto muito da besta do Apocalipse. Portanto, eu, pessoalmente, gosto muito da besta do Apocalipse. Não gosto do pecado. Bem? Não gosto do pecado. Mas gosto muito da besta do Apocalipse. Para mim é uma ilustração do outro mundo. Só um ser superior podia criar algo semelhante. Ou pôde criar algo semelhante. O meu animal favorito era sem dúvida o bufo real e sempre foi. Mas agora existe um concorrente à altura, que é exatamente a chita. E ele aparece-me exatamente aqui por olhar para ela e simplesmente ficar encantado. É um animal super bonito. Mas também porque Deus, para mim, no meu entender, Deus usou este animal para esta excelente ilustração. E neste momento eu não sei qual dos dois gosto mais. Neste momento estou dividido. Olhando de perto para uma chita, eu vejo um animal bastante frágil, por exemplo, comparando com um leão, um tigre ou até mesmo um leopardo. E este animal é tão frágil que hoje está em vias de extinção. Para tristeza minha, e não é só este animal, mas muitos animais criados pelo nosso Deus estão em vias de extinção. É muito triste. Portanto, aquilo que eu gostava de concluir para o nosso estudo de hoje é que não devem ter medo ou receio em falar ou estudar sobre a besta do Apocalipse. Não é preciso ter medo ou receio. É uma excelente ilustração usada pelo nosso grande mestre Yeshua, que é Jesus, seu nome em aramaico, para transmitir a mensagem de Deus, usando uma das suas belas criaturas. E aquilo que eu convido-vos como trabalho para casa é que vocês leiam o capítulo 13 de Apocalipse
e o capítulo 28 do livro de Atos, tá bem? Como estudo. Podem ver o vídeo várias vezes, está aqui o texto que eu escrevi. E que possam também aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E se tu gostaste do vídeo e da aula, especialmente da aula, inscreve-te no canal, okay? Compartilha este mesmo vídeo e aperta o sininho ou toca o sininho para também receberes mais notificações de vídeos que nós coloquemos aqui no canal, na Escola Kitonite. Então, tudo bom para vocês.